Muitas das vezes a gente passa por situações difíceis em nossas vidas por conta de quê? Da desobediência. Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente não faz. Deus nos avisa, Deus nos alerta para a gente avisar alguém, a gente dá um recado, né, da parte dele para as pessoas e a gente se acovarda e não faz a vontade de Deus. Deus tem um chamado em nossas vidas e a gente não quer aceitar esse chamado de Deus em nossas vidas. Entende? E a gente faz igual Jonas, né? Deus ordenou Jonas para ir na cidade, né, de Nínive para pregar para aquele povo, que eram os inimigos de Israel naquela época. Né? Era um povo que estava dando trabalho, era um povo que estava, sabe, fazendo muita maldade. E essa maldade chegou até a presença de Deus. E Deus ordenou Jonas para pregar para aquele povo. Só que Jonas fugiu do chamado dele. E olha só o que Jonas fez. Ele foi para sentido oposto. Ele pagou sua passagem, entrou no navio e foi lá para Tarsis, sentido oposto de Nínive. Entende? Ou seja, ele estava fugindo da presença de Deus, do chamado dele. Entende? Então, né, os irmãos com certeza sabem da história, mas eu vou falar aqui de forma resumida. Deus permitiu uma forte tempestade, Jonas foi jogado ao mar, e Deus permitiu um grande peixe para engolir Jonas. Entende? Então, ali dentro do peixe, ali, Jonas começou a se arrepender. Entende? Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. E depois daí, Deus permitiu, né, do peixe, né, vomitar Jonas em terra seca. Então, dali, Jonas fez a vontade de Deus e pregou para aquele povo. E depois daí, aquele povo se arrependeu dos seus pecados, das suas maldades, né? Inclusive o rei daquela cidade também se arrependeu, entende? E como os irmãos já sabem da história, né? Tem toda aquela história lá de Jonas. Jonas, né, queria que Deus destruísse aquela cidade. Mas onde eu quero chegar com essa história aqui de Jonas? Né? É sobre a desobediência, entende? Não adianta, se Deus tem um chamado na sua vida, entende? É porque Ele quer te honrar, é porque através da sua vida Ele quer transformar vidas. Através da sua vida, Ele quer fazer uma transformação poderosa. Talvez no seu bairro, né? Na cidade onde você mora, entende? Na sua família, né? No seu local de trabalho. Ele quer fazer algo poderoso através da sua vida. Entende? E muitas das vezes a gente rejeita isso. Esse chamado que Deus tem conosco. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Entende? A gente quer fazer do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Entende? A vontade é dele. Ele enxerga o futuro, a gente só enxerga um palmo em frente ao nosso nariz, a gente não sabe de nada. Olha só o que a palavra de Deus fala. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, em todos os sentidos. Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, a gente tem que respeitar o nosso processo, a gente tem que respeitar aquilo que Deus está fazendo a nosso favor, entende? A gente tem que respeitar o nosso chamado, respeitar a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para a gente. Porque Deus chamou cada um para um propósito. Então, meus irmãos, por isso que muitas das vezes a gente passa por coisas nas nossas vidas e a gente fica questionando a Deus, coisas ruins que acontecem, as coisas não estão dando certo, sabe? A gente não está vivendo experiências melhores, a gente não está, sabe, vivendo aquilo que a gente de fato quer viver. Por conta de quê? Da desobediência. Se a gente desobedecer a Deus, não dá certo. Não dá certo, irmãos. Se a gente viver de qualquer maneira, querer fazer as coisas do nosso jeito, tem que ser do meu jeito. Do meu jeito vai dar certo. Acho que esse jeito de Deus aí, não sei se vai dar certo não, acho que não é para mim isso não. E a gente se frustra, quebra a cara, entende? As coisas não dão certo, as coisas não se encaixam de fato. E a gente começa a ficar questionando a Deus o tempo todo. Irmãos, eu pego eu mesmo como exemplo. Muitas das vezes, né, eu queria fazer as coisas do meu jeito, viver do meu jeito, entende? Não queria fazer as coisas conforme Deus queria. Então, eu fiquei estagnado muito tempo na minha vida. Em muitas áreas da minha vida, porque eu queria fazer do meu jeito. Eu não queria esperar o tempo de Deus, eu não queria esperar a voz de Deus, entende? Um sinal de Deus, eu queria fazer as coisas do meu jeito. E eu quebrei muito a cara, fazendo as coisas na loucura, sem pensar, me precipitava, entende? Então não dava certo, de fato. Só dava certo quando eu começava a ouvir a voz de Deus. Quando eu começava a fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, respeitar os chamados de Deus na minha vida, as coisas começaram a se encaixar, de fato. As coisas começaram a dar mais certo. As coisas começaram a fazer mais sentido na minha vida. Entende, irmãos? Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos respeitar o processo, vamos ouvir aquilo que Deus tem pra gente. Vamos respeitar o nosso chamado. Então é isso, meus irmãos, não fuja do seu chamado. Se Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Se Deus te der uma ordem para você dar um recado da parte dele, abençoar a vida de alguém, sabe? O que Deus mandar você fazer, faça.
Entende? Faça a vontade de Deus porque Ele vai te honrar muito na terra, tá? Então, muitas vezes, as coisas em nossas vidas não dão certo, independente das áreas, né? Algumas coisas não se encaixam, não dão certo por conta da desobediência. Se a gente viver em desobediência com Deus, as coisas não fluem, irmãos. Não flui, não dá certo. Se a gente ter uma vida certa com Deus, se a gente viver conforme Deus quer, uma vida regrada, uma vida em santidade, né, uma vida com Deus, ouvir a voz dele, entender o nosso chamado, entender o propósito que ele tem em nossas vidas e fazer o que tem que ser feito, a gente vive experiências incríveis. Não estou dizendo que é fácil, entende? Mas Deus, ele é conosco. E é isso, meus irmãos. Eu espero que, de fato, eu tenha abençoado a sua vida com essa palavra, tá? Daqui para frente, obedeça a voz de Deus. Não fuja do seu chamado. Aquilo que Deus, né, ordenou fazer, faça. Não faça igual Jonas, assim como eu citei aqui no início do vídeo, tá? Porque é muito ruim, entende? A gente colhe o que a gente planta. Se a gente plantar desobediência, a gente vai colher coisas ruins. A gente vai passar pelo calor do deserto, aí vai passar por situações ruins em nossas vidas, vai começar a questionar a Deus. Deus, por que isso? Entende? E a gente tem que se tocar, é a desobediência. Tá? E eu espero que, de fato, né, eu tenha agregado na sua vida, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua história, sua família, os seus sonhos, seus planos, seus projetos, todas as áreas da sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, tá? E é isso, meus irmãos. Pé no chão, obedeçam a voz de Deus, que vocês vão viver experiências incríveis, sem sombra de dúvidas. Se você gostou do tema desse vídeo, já se inscreva no meu canal, tá? Dá o like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificações para você estar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos que eu lançar nesse canal. E também deixa um comentário se você gostou desse vídeo, né? Conta aqui sua história, conta a situação que você já passou, que você está passando, se você já desobedeceu a voz de Deus, se você foge do seu chamado, se já fugiu do seu chamado. Deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.